Leitura do livro de Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus, e disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos os corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei do lugar que tenho escolhido para ali, para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a forte mão. Assim, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Capítulo 2. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, porque está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais assolado e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros e de meus pais para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quanto voltarás? E aprove ao rei enviar-me, e disse mais ao rei, se enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros, e que ouvindo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei e poucos homens comigo, e não declarei ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, as portas que tinham sido consumidas pelo fogo, e passei a porta da fonte, ao viveiro do rei, e não havia lugar onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados onde fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos,
que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e os forçaram as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça na memória em Jerusalém. Capítulo 3. E levantando-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel, e junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram e levantaram as portas, com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço do Senhor. E a porta velha repararam na Joiada, filho de Paseia, Mesulão, filho de Bezodias, estes emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Meronitita, homens de Gibeão, de Mispa, e que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, com um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arufmaf, defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Atos, filho de Azabinéias. A outra porção reparou Malquias, filho de Arim, Assub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da meia parte de Jerusalém, e ele das suas filhas. A porta do vale reparou-a Anum, os moradores de Zanoa, estes a edificaram, e lhe levantaram as portas com fechaduras e os ferrolhos com também 1000 côvados do muro, até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem, este a edificou e levantou as portas com as fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Oze, maioral do distrito de Mispa, este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, e ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Zur, até de fronte dos sepulcros de Davi, e até o viveiro artificial, e até a casa dos varões. Depois dele repararam os levitas Reum, filho de Bani, ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila, no seu distrito. Depois que dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Enadad, maioral da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção de fronte da subida para a casa das armas à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub, defronte da casa depois deles reparou Azarias, filho de Maaseias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadab, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina do canto.
Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os netineus que habitavam em Ofel, defronte da porta das águas para o oriente até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção de fronte da torre grande, aí alta é a tua até ao muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte da sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf. O sexto, outra porção, depois deste, reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele, reparou Malquias, filho de ourives, até a casa dos netineus, e mercadores defronte da porta de Mificade, e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado, repararam os ourives e os mercadores.